Amém, irmãos? Número 40, pregação de número 40 de Hebreus. Para alguns tem sido um deserto. 40 anos no deserto para alguns irmãos desesperados, para que acabe logo Hebreus. Uma coisa que eu adotei na jornada de Hebreus foi não conversar sobre Hebreus antes de eu chegar lá em Hebreus. Deixa eu te falar melhor. Às vezes o irmão chega assim, Lucas, mas e o capítulo 12 de Hebreus diz isso? Eu falo assim, não, irmãos, podemos até bater papo, mas como eu sei que um texto está engatado no outro, como eu sei que o que ele vai dizer é porque ele já disse algumas coisas, então eu não posso simplesmente chegar do nada e abrir um texto lá. Eu preciso entender que quando eu chegar lá em 12, 13 de Hebreus, ele vai estar num contexto, o filme vai estar num momento. Como diria... Quem cantava a música Tenha fé em Deus, tenha fé na vida? Quem é? Tenha fé em Deus, tenha fé... Raul Seixas. Pastor Raul Seixas. O que é fé, irmãos? Porque a gente chega hoje no capítulo 11 de Hebreus. O que é fé? Eu tenho fé que essa chuva vai acabar, vai parar agora. Isso é fé? O que será que é fé? Porque a gente está chegando hoje no capítulo 11, que é o capítulo da fé. O capítulo da fé do livro de Hebreus é o capítulo 11. Então a reflexão, sabendo que tudo que é dito a partir de uma coisa que já foi dita, a gente precisa lembrar por que é que o autor de Hebreus vai falar sobre fé agora. O que ele disse anteriormente, que é fundamental para a gente entender, ou digerir melhor, agora ele vai explanar sobre fé. Hebreus é inteiro sobre fé. E o capítulo 11 de Hebreus é mais claramente sobre fé. Todo o livro de Hebreus é sobre fé e sobre retroceder na fé também. Quando o texto fala sobre aqueles que abandonaram a fé, também está falando sobre fé. Nessa jornada de Hebreus, no capítulo 10, que a gente vem vindo dele, das últimas 4 ou 5 pregações no capítulo 10 de Hebreus, ele nos deixou fundamentos importantes e necessários para que agora a gente vai falar e discorrer sobre a fé. Então eu queria relembrar com vocês, rapidinho, 30 segundos, o que ele falou no capítulo 10. No capítulo 10 de Hebreus, ele falou que o projeto de Deus é um monte de filhos como Jesus. O projeto de Deus é um monte de filhos, uma turma, uma nação, uma raça de gente como Jesus. E isso é uma vida de santidade, porque Jesus é 100% santo. Jesus foi tentado em tudo, mas ele não pecou. Então o projeto de Deus, sendo de uma família, de uma raça, de uma nação, de filhos como Jesus, ele está falando de uma nação santa. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Então o projeto de Deus, aqueles que são de fato filhos de Deus, é uma raça de gente igual a Jesus, ou seja, uma nação santa. Diga amém. E aí no capítulo 10 ele diz da importância da igreja nesse processo. A importância da igreja nesse processo de uma nação santa. O quanto é importante para a minha vida que você exista e me exorte em amor, e o quanto que é importante para você que eu exista. É cruzado. Nós, como raça de Deus, como sacerdócio de Deus, como uma nação santa, uma família de Deus, é necessário. Deus escolheu, Moreira, Deus escolheu fazer isso através da igreja. Então Deus nos deu gente para caminhar junto. Aí no final do capítulo, o Espírito nos conduziu a uma
a abandonar alguns pecados. E ele nos levou no capítulo 10 a confrontar, nos confrontou sobre alguns pecados. E aí nós tomamos decisões daqui juntos. E nós oramos juntos. E pedimos ao Senhor que nos ajude a romper com o pecado. Mas naquilo que cabia, ou que cabe a gente tomou a decisão de abandonar. Então a gente falou que ia trocar de emprego, que a gente ia trocar de namorada, a gente ia trocar o que mais? A gente ia abandonar o futebol. Eu não sei qual que é o seu pecado. Eu estou dizendo que o Espírito Santo nos conduziu, nos confrontou e nos levou a tomar uma decisão, porque o pecado é um negócio sério. A gente chegou à conclusão junto, em cima do capítulo 10, que o pecado ele é muito sério, embora já tenha sido superado na cruz, ele é muito sério e pode endurecer o nosso coração. Se você insistir pecando, você vai ter o coração endurecido. E aí a gente terminou o capítulo 10, dizendo 10, 36 a 39. Eu queria ler com vocês Hebreus 10, de 36 a 39, que diz assim: Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia. Nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, não. Nós, por fé, somos daqueles que creem e são salvos. Diga amém. Amém. O justo viverá pela fé. É isso que a gente leu aí, ó. 38. O justo viverá pela fé. E a pergunta hoje de $1 bilhão é: então, o que é fé? Que se o justo viverá pela fé, Rogério, o que é fé? Eu acho que fé é um dos assuntos mais básicos, doutrinariamente falando, mas um dos mais controversos também. Muita gente acredita em muita bobagem sobre fé. Muita gente inventa muita coisa sobre fé. Então, o que será que está nos corações equivocados entre nós? Vocês com os corações equivocados. O que vocês pensam sobre fé? O que será que é fé mesmo? Porque os mais antigos conhecem a música Gessé, fé move a mão de Deus. Quer cantar? Fé move a mão de Deus, não é isso? Fé move a mão de... Quem já ouviu essa frase, diga ok. Fé move a mão de Deus. Deus está lá no seu alto e sublime trono, quieto, imóvel. Aí a sua fé é uma alavanca. E aí Deus, como um robô, se move. Fé move a mão de Deus. Talvez você que está aqui já passou por o que alguns irmãos chamam de as ondas de fé. Momentos de fé. Momentos coloridos na fé e momentos sem fé. Talvez você passou por isso. Aliás, é uma boa reflexão, Jorge. Como é que você mede a fé? O pastor Eros tinha um femômetro antigamente que parou de usar. Como é que se mede a sua fé? Geralmente, você mede a sua fé pelas coisas que acontecem na sua vida, boas e ruins. Se está tudo bem, sua fé está lá em cima. Se está tudo mal, a sua fé está lá embaixo. Aí você tem crises de fé. Ou será que fé para você tem mais a ver com mandinga? Com quem que eu estava? Não posso falar. Cadê o Darriê? Eu estava falando alguma coisa no Rio, eu vou falar, faz de conta que é o Darriê. O Darriê falou, Deus me livre, isola. Bateu assim. Era madeira. Eu falei alguma coisa pesada, ele falou, Deus me livre, bate aqui. Isso é fé. Aliás, uma curiosidade, né? Qual é a entidade
que te dá a bênção? É a madeira? O que te protege quando você fala isola? O que está significando isso? Claro que não é o da Ria, eu estou brincando, é um amigo nosso. Feitiçaria em nome de Deus é fé? Conseguir descobrir um jeito de Deus fazer o que você quer. 7 campanhas, 7 sextas-feiras, no final eu garanto que você vai ser abençoado. Eu descobri um jeito de Deus não poder falar não. Você vem 7 sextas-feiras, cumpre, passa pelo arco, sal grosso e blá, 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 e aí você recebe a sua fé. Isso é fé, irmãos. Será que isso é fé? Está na sua cabeça? Tenho muita fé que o Palmeiras vai ganhar o Mundial. Tenho fé. Eu acho que isso nem com muita fé, mas... Será que fé é vir na igreja? É cantar musiquinha para Deus de domingo em domingo? Será que Deus olha para você cantando musiquinha de domingo em domingo e fala: nossa, essa fé é impressionante, isso é um homem de fé mesmo? Será que isso é fé? Eu tinha um amigo que dizia assim: Lucas, eu não creio, mas eu creio que você crê. Caramba, interessante isso aí. Eu não creio, não, mas eu creio que você crê, então para mim basta. Será que basta essa experiência? Não, eu tenho muita fé em Santo Expedito. Eu tenho muita fé em, sei lá, qualquer outra coisa. Eu tenho muita fé em Saci Pererê. Faz sentido? Isso é fé. Isso é fé, mas a gente trata como fé, a gente chama de fé. Irmão, eu tenho uma entrevista de emprego amanhã. Aí você fala o quê? Vai na fé. Tem um exame para fazer de saúde essa semana. Aí você diz: tenha fé, irmão. Tenha fé que a sua saúde vai ser boa. Se não tiver boa, faltou fé. Tenha fé que o seu marido vai voltar para casa. Tenha fé que o seu marido vai voltar para casa. Só fazer um parênteses, irmão, rapidinho. Semana passada minha irmã me mandou uma mensagem. Para mim, divórcio é uma tragédia. Divórcio é uma tragédia. Então sempre houve, sempre haverá solução para uma vida abundante com Jesus. Diga amém. Mas eu não estou dizendo que você deve manter seu casamento a qualquer preço. Eu quero reforçar, a irmã me lembrou, eu quero reforçar. Se você, esposa, está apanhando do seu marido, vá na delegacia da mulher, denuncie o seu marido, Maria da Penha nele, vai se afastar. Se um dia ele se converter e voltar, aí é um outro processo. Processo de restauração, seja o que for. Eu não estou defendendo, marido, que a sua esposa ele tem um amante, e você deve continuar coabitando com ela. Eu não estou defendendo isso. Embora acredite que pode haver restauração, perdão, diga amém. Mas eu não estou defendendo o casamento nessas questões. Fecho o parênteses, só para lembrar, porque se tiver alguém entre nós em situações como essa, se quiser chorar junto, procure Pastor Eros, procure os pastores da igreja, também me procure, a gente está à disposição para isso. Então, o que está na mente popular? É assim, presta atenção se não é assim, ó. Você projeta na mente, acredita com força, e aí acontece. Você projeta na mente, acredita fazendo cara feia na oração, com força, e aí acontece. É o que algumas pessoas chamam de atos proféticos. Eu ouvi uma pessoa defendendo atos proféticos, dizendo que ela queria um emprego no Carrefour, ela mandou fazer um uniforme do Carrefour e ia para a cidade com o uniforme do Carrefour, porque isso era uma atitude de fé. Isso é um ato profético. Coisa de criança, Deus sabe. A Laurinha faz uns desenhos para mim, cheio de bolinha de papel grudada, e está lá na minha sala, no gabinete pastoral, tenho lá os coisinhas que ela faz, mas ela tem 2 anos e meio. Eu sei que é o que ela sabe fazer, é o que ela entendeu,
de presente, de relacionamento, tá bom. Agora não faz sentido nenhum eu pegar um papel e colar jornal e trazer para o meu pai. Tem sentido, irmãos? Então Deus leva em conta a nossa meninice. Só que a meninice não é para ficar menino, irmão, é para amadurecer, diga amém. O projeto é amadurecimento. Esse é o projeto. Agora, atos proféticos tem mais a ver com neurolinguística, tem mais a ver com coach, tem mais a ver com autoajuda. Eu não estou dizendo que isso é ruim por si só, não vou entrar no mérito agora. Existe, mas não é fé. É outra coisa, não é fé. Tinha um filme antigo que o título era Fé Demais Não Cheira Bem. Lembra disso? Fé demais não cheira bem. Essa ideia, irmãos, que a fé, ela vai instrumentalizar Deus, vai transformar Deus num instrumento, vai convencê-lo a fazer o que você quer, o que a gente quer, é exatamente anti-fé, anti-evangelho. Você achar que Deus está à sua disposição é transformar Deus num ídolo. Eu falei isso na academia há umas 3 semanas atrás, e as pessoas demoraram para entender, depois entenderam. Eu posso transformar Jesus num ídolo, e isso é tão abominável e pecado como transformar São Pedro num ídolo. Jesus não é um ídolo, Jesus é o meu amigo, meu pai, meu salvador, quem tem um relacionamento. Não tem nada a ver com alguém que eu vou até ele para satisfazer uma demanda minha. O santo casamenteiro, quando eu quero casar eu vou até ele. Quem é? Santo Antônio, coloco ele de cabeça para baixo no copo de água. Não é assim? É ou não é assim? Dentro do frio, olha que pior ainda. Coloca ele num copo d'água e coloca no freezer. E dizendo, ídolo mal. Ídolo mal não, menino mal. Se você não der o que eu quero, você não sai do freezer. A Ju fez isso e deu certo aí, Ju. Mentira. Eu posso transformar Jesus num ídolo. E isso é tão idolatria quanto qualquer outra relação de idolatria. Irmãos, eu não estou dizendo, dá para continuar falando, pessoal do fundo? Eu não estou dizendo que não é legítima a sua oração. Você tem uma entrevista de emprego, ore. Você tem um exame para fazer, ore. Seu marido está fora de casa, ore. Eu não estou dizendo que não é legítimo, mas tem que entender o que é fé nisso. Qual é a oração que eu vou fazer nessa situação? É a nossa discussão de hoje. A pergunta de novo, o que é fé? Então, o que é fé? Porque a fé, ela veio viabilizar o objetivo principal do capítulo 10. Então, por que é que o autor vai falar de fé? Porque a fé é o elemento necessário para cumprir tudo que foi dito no capítulo 10. Capítulo 10. E qual é o objetivo principal do capítulo 10? É um povo manifestando Cristo em seu modo de pensar e, em consequência, no seu modo de agir. Se eu digerir o capítulo 10 em uma frase, é Deus manifestando Cristo em um povo. Manifestando como? No seu modo de pensar e, por consequência, no seu modo de agir. Então, o tema do capítulo 11 são os heróis da fé. Alguns chamam o capítulo 11 da galeria da fé. A galeria dos heróis da fé. E nada mais são esses homens, quem conhece o texto. Quem não conhece, por favor, essa semana leia o capítulo 11 de Hebreus. Ele vai dar uma lista enorme de irmãos fiéis ao que ouviram de Deus. Irmãos fiéis àquilo que Deus revelou para eles como sendo a vontade deles. Então, irmão, sendo verdade isso, que
esses irmãos, eles foram fiéis à revelação de Deus. A fé, então, é a manifestação do Cristo. Eu vou ampliar isso hoje, mas fé é a manifestação do Cristo na nossa vida. Fé é a manifestação do Cristo na nossa vida. Quando você pega a relação de Hebreus 11, que é a galeria dos heróis da fé, homens fiéis como Jesus, homens que tinham intimidade com Deus como Jesus, homens obedientes como Jesus, libertadores como Jesus, peregrinos e forasteiros como Jesus, que não tinha pátria aqui. Esses homens, o mundo não era digno desses homens, segundo o texto de Hebreus que a gente vai ler daqui a pouco. O mundo não era digno deles. Aliás, deixa eu dar um spoiler. Como é que termina o capítulo 11:40 de Hebreus? Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Deus havia planejado algo melhor para nós. Nós o quê? Nós hoje que estamos vivos. Para que conosco, junto com a gente aqui vivão, 2020, esses homens de 3.000, 4.000 anos atrás, que pertenciam ao mesmo corpo de Cristo que nós pertencemos, eles fossem edificados juntos conosco, junto conosco. Eu estou dizendo que tudo o que está acontecendo no capítulo 11 de Hebreus que a gente vai estudar, todos os relatos dos irmãos ao longo da história, ele vai citar um monte de gente. Pela fé Abel fez, pela fé Abraão, pela fé Moisés e blá blá, vai embora no texto. Todos esses relatos são relatos da manifestação do Cristo lá. Mas nós também somos corpo de Cristo, como eles eram. E o versículo, de novo André, por favor, 40. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então a fé é a manifestação do Cristo. E tem tudo a ver com a gente, como a gente com eles e eles com a gente. A gente está falando da mesma experiência metafísica de pertencermos a um só corpo. Nós todos somos um só corpo, o corpo de Cristo. Cristo é Jesus e mais nós. A gente já falou sobre isso em Hebreus. Cristo é Jesus de Nazaré, mais a sua igreja. Nós somos o Cristo. Então fé é a manifestação do Cristo na história. A manifestação que está acontecendo na história que nós fazemos parte. Então o que é ter fé? É ter Cristo sendo manifestado na nossa vida. O centro da nossa discussão é um povo na história manifestando Cristo em seu modo de pensar e, em consequência, no seu modo de viver. Diga amém, irmãos. Eu sei que alguns não entenderam, mas quando sair o livro você compra e a gente estuda. Mentira, manda um WhatsApp que a gente conversa melhor. Hebreus 11, de 1 a 6, então, chegando na leitura. Obrigado, Jesus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a forma das coisas e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado,
recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Irmãos, nenhuma das histórias que você vai encontrar no capítulo 11 de Hebreus, que são manifestações de fé ao longo da história, que são manifestações do Cristo ao longo da história, nenhuma dessas histórias desse capítulo 11 tem a ver com um projeto de vida particular. Nenhuma das histórias tem a ver com projetos pessoais de vida. Todos estão diretamente relacionados a um projeto macro, divino, de redenção da raça humana. Então vamos entender o que é fé, irmãos. Porque fé é um pouco mais profundo do que a gente acha que é fé. Peça com fé que você receberá. Será? Porque com essa ótica, que eu acabei de falar, que nenhum desses homens que tinham fé tinha um projeto pessoal de vida, qual é a oração nossa que vai ser respondida? A oração para consumo nosso ou a oração dentro desse projeto macro de redenção de Deus na raça humana? Tiago, um texto conhecido, fala isso. Diga, 4:3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Irmão, você pode ter a fé que você quiser para pedir para casar com a Gisele Bündchen, que não vai acontecer. Com o Caio Castro, que não vai acontecer. Por quê? Porque você está querendo gastar os seus próprios prazeres. Não tem nada a ver com o projeto de Deus. Peça com fé que você vai receber somente aquilo que tiver dentro do projeto macro, daquilo que Deus já está fazendo aqui na terra. Queria ler então de novo o versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus, para a gente voltar a falar sobre cada um deles. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Irmãos, presta atenção. O que eu estou tentando ajudar vocês, ensinar vocês, é que nada que é dito num versículo é isolado. Ele está diretamente relacionado a antes. Então, sendo verdade o que a gente chegou à conclusão sobre o capítulo 10, que é a edificação de um povo maduro, um povo santo, um povo que vive se consolando, se exortando, etc, etc, etc. Quando ele fala que agora, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, e se esse versículo é resposta do que foi dito anteriormente, pergunta: o que nós esperamos, mas ainda não vemos? Segundo a ótica do capítulo 10, o que é que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos? O que nós esperamos e que ainda não vemos? O que, irmãos? Não precisa responder, que é difícil responder assim num ambiente grande. O que é que nós esperamos avidamente e que ainda não vemos na prática? É a manifestação plena do caráter de Jesus nos seus filhos. Ele está dizendo que ele vai edificar um povo. E ele está dizendo que isso será pela fé. E a fé é algo que a gente ainda não vê, mas crê que vai acontecer. O que ele está dizendo é que eu ainda olho para você e você para mim, a gente ainda não vê na prática Jesus 100% em mim e em você. Mas pela fé nós sabemos que vai acontecer. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Se isso é verdade, e é verdade, irmãos, o que nós precisamos de fé, ou a fé, é para a gente ser e não para a gente fazer. Fé transforma o que a gente é, e não necessariamente a fé para a gente fazer coisas aos olhos de todos. Fé
é ter certeza, presta atenção, irmãos, fé é ter certeza que Jesus fará de você alguém igual a Ele. Fé de verdade, segundo esse texto, é que Jesus fará de você alguém igual a Ele. Você tem fé nisso, irmão? É disso que o texto está falando. Olha só que texto interessante, conhecido. Um pouco mais longo, mas o André vai ler mais rápido. Mateus 14, 25 a 31. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Pedro não duvidou de Jesus ao afundar nas águas. Pedro duvidou de si mesmo. Duvidou que poderia ser como Jesus. O questionamento de Pedro, porque quando Jesus fala assim, se é Jesus, manda eu ir aí. Ou seja, ele sabia que Jesus tinha poder para isso. E Jesus fala assim, ok, venha. E ele vai. Mas quando vem o vento e fala assim, a dúvida é, Jesus consegue, mas eu não consigo. A dúvida de Pedro é, não tenho convicção, não tenho certeza que eu posso de fato ser como Jesus. Só que fé é crer de que nós seremos como Jesus. Como Jesus, homem, nós seremos igualzinho a Ele. 1 João 3, 1 e 2 diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas olha a fé. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Quando Ele se manifestar. Porque fé é para ser como Jesus, não para fazer coisas grandes. Fé é para ser. Quando Ele se manifestar, eu serei igual a Ele. É gradativo, é um processo, é cansativo, mas isso é fé. Versículo 2 de Hebreus 11. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. O que é lembrado da história deles? A fé. O bom testemunho. O que é lembrado, o que ficou em memória eterna? Fé. Deixa eu falar um negócio para você, irmão. Viver pela fé é o mais fascinante projeto de vida. Viver pela fé é o maior projeto de vida, o mais fascinante de todos. Manifestar Jesus nos nossos passos, estarmos pregados na cruz, e Cristo se manifestar através da nossa vida, é um projeto que ficará em memória eterna. O nosso nome não, é o nome de Jesus, porque a glória é toda de Jesus. Diga amém. Versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Aquele que é fazendo. Aquele que é fazendo, porque é fé para ser e não para fazer. Porque fazer é o transbordar do ser. Eu faço aquilo que eu sou, é natural. Então a fé é para ser como Jesus. Aquele que é Jesus, fazendo. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus.
Quem é a palavra que se fez carne? Leia aí João de 1 a 3, texto conhecido dos ripeiros. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Sem a palavra encarnada, sem Jesus, nada teria sido criado. Versículo 3 de Hebreus, de novo, por favor. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Irmãos, palavra de Deus não é um livro, não é a Bíblia livro. A Bíblia não é a palavra de Deus em si. Aliás, a Bíblia tem um monte de palavras que não são de Deus. Homens falando absurdos, está lá escrito. Agora, conhecendo a Bíblia, a gente conhece a palavra de Deus. O verbo em ação, o verbo encarnado, o Criador do universo, que se esvaziou da sua glória e tabernaculou entre nós, e viveu entre nós. Isso é a palavra. A palavra que traz luz aos nossos passos não é a Bíblia escrita, papel. A palavra que ilumina os nossos passos é o Senhor Jesus. Diga amém, irmãos. Romanos 4, 16 e 17, rapidão. Portanto, a promessa vem pela fé. Promessa vem pela fé. Para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Aliás, só um parente já falou sobre isso. Nós que cremos somos descendentes de Abraão. Nós que cremos estamos em Cristo, que é o descendente que recebeu a promessa. A promessa foi feita a Abraão e a seu descendente, e não a todos nós, mas a Cristo, e nós estamos em Cristo. Ele é o Pai de todos nós. Versículo 17. Como está escrito, eu o constituí Pai de muitas nações. Ele é nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Hebreus 11:3, aquele que criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Versículo 4 de Hebreus 11. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Irmão, qual é a diferença entre Caim e Abel? Por que Caim foi rejeitado, a oferta de Caim foi rejeitada e Abel foi aceito? Por quê? Por causa da fé. Não tem a ver com a oferta, tem a ver com a fé. Não tem a ver com o cordeiro já apontava para Cristo. Mas o que fez diferença entre a oferta de Caim e a oferta de Abel foi a fé. A fé superior, a oferta superior do texto foi a fé. Aliás, provavelmente, se Abel tivesse oferecido oferta de legumes, também teria sido aceita. Leia Gênesis 4, 4 e 5, olha como passa batido para todo mundo. Como o foco é o coração e não a oferta. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Como é que é? O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Abel e a oferta. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Tá bom. O que o texto está dizendo de Hebreus é: a diferença entre Caim e Abel foi fé. E quem foi rejeitado não foi a oferta em si, o elemento em si. O que foi rejeitado foi Abel, foi Caim que não tinha fé. Abel foi aceito porque Abel tinha fé. Então o que está sendo, abre aspas, volta para o versículo 4 de Hebreus 11. Por meio da fé, Abel ainda fala, não é isso? Ao finalzinho, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. O que está sendo edificado é a igreja, o corpo de Cristo.
Eu estou dizendo que é fé para ser e não para fazer. Se nós falamos hoje, Abel ainda fala. Corpo vivo de Cristo, a fé viva de Cristo, fé para ser, não para fazer. Hebreus 11:40. Para que eles, sem nós, Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem aperfeiçoados. Versículo 5 de Hebreus 11. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Ó, irmão, o que Enoque fez? Andou com Deus. Enoque andou com Deus e sumiu. E já não foi mais achado. E o texto está dizendo que Deus o levou para ele. Enoque não fez nada, Enoque era íntimo de Deus. O seu prazer era Deus. O prazer de Enoque era Deus. Eu não acho que Enoque era um grande cara. Eu estou dizendo do Enoquinho, pô. O Enoque mora aqui atrás. Sumiu. Gente normal, mas que o seu prazer era Deus. Deleita-te, Salmo 37:4, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Não é deleita-te no Senhor, não é deleita-te em você, é deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Alguém poderia dizer assim, deleita-te em você e Deus satisfará os desejos do seu coração. Não, quando meu prazer, a minha alegria é o Senhor, se o que eu desejo é o Senhor é tudo que eu preciso. Diga amém, irmãos. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, como fé não é algo que nasce em você, fé é um dom de Deus, porque Jesus é o grande presente de Deus. Ah, se você conhecesse o dom de Deus. Lembra que Jesus fala isso? Se referindo a ele. Ah, se você conhecesse o presente de Deus. Para a mulher samaritana em João 4. Nada em você agrada a Deus. Irmãos, nada em você naturalmente agrada a Deus. Fé é para ser e não para fazer. E para ser quem? Jesus. Somente a fé do Filho pode agradar a Deus. Daniel expôs hoje Gálatas 2:20 de manhã. Abra Gálatas 2:20. Conhecido, já falamos sobre isso. Mas presta atenção que a fé é para ser, porque em Jesus sendo em mim, Ele faz o que Ele quiser através de mim. Olha só o Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Peraí. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho. Eu estou crucificado, morto na cruz. Quem vive a vida em mim é Jesus. Então quem tem fé é o Filho, não sou eu. Porque em mim nada agrada a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Jesus vivendo em mim, Ele manifesta a fé que é dele, não é minha, porque eu estou morto na cruz e Ele está reinando na minha vida. Se isso é uma verdade, aí sim a minha vida é um canto de louvor a Deus. Amém. Não precisa abrir Romanos não, vou pular esse. Então, irmão, fé é quando você passa a fronteira do absurdo. Gente como a gente, sendo transformado em gente como Jesus. Se não me engano, foi C.S. Lewis que disse isso, que a diferença entre o homem natural e Jesus homem é a mesma distância de um bonequinho de pano e Jesus. A distância, bonequinho de pano e um homem. Você pega um bonequinho de pano, compare com uma pessoa de verdade.
é a diferença de alguém que não crê comparado com Jesus. Confuso, claro? Claro, tá bom. Se ele disse que gradativamente nós seremos como ele, tenha fé, irmãos. Se Jesus afirmou que nós gradativamente seremos igualzinho a ele, eu posso dizer para você, João, tenha fé que você vai ser como Jesus. A fé não é à toa, não é baseada em nada. Não pode ser, não é que a fé ela é uma ideia solta, jogada. A fé ela é baseada naquilo que Jesus diz. E se Jesus disse que eu serei como ele, eu serei como ele. Romanos 10, 17, conhecido texto. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A versão NVI não é melhor. A fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Jesus é a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir, a capacidade de ouvir, vem por Cristo, vem pela palavra de Deus. A Bíblia fala que a nossa jornada é de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé. Então a fé simples, ela me salva. Eu sou salvo simplesmente por crer. Eu nasço de novo por crer. Mas fé, mais as obras, é a maturidade, é a fé que cresce. Então nós queremos ter fé, quanto mais Cristo nós tivermos em nós, mais fé. E a fé vai sim nos levar a praticar boas obras. Existe uma diferença, estou tentando acelerar mais 5 minutos. Presta atenção que a gente termina logo. Existe uma diferença entre fé e fideísmo. A maioria das coisas que a gente chamou de fé no começo da pregação é fideísmo. Porque fé, ela é racional. A fé é eu crer em algo que Jesus disse. Fideísmo é a não razão. Não interessa muito, se a pessoa acredita, tá bom. Se a pessoa acredita mesmo, tá gostoso. Isso não é fé, isso é fideísmo. Vou te dar um conceito importante aqui. Fé é expectativa, engajamento e garantia. Decora isso hoje, irmão. Fé, você chamar de fé, para você chamar alguma coisa de fé é expectativa, engajamento e garantia. Qual é a sua expectativa sobre algo? Qual é o seu engajamento nessa expectativa? E é garantido pelo quê? Isso é fé. Na academia, na lousa seria mais fácil, mas eu vou tentar ajudar você a entender. Primeiro, qual é a garantia? Qual é o fundamento? É Deus e a palavra dele. A promessa que Deus fez é a garantia. Eu acreditar que isso vai acontecer, me engajar nisso para que isso aconteça, garantido pela palavra de Deus é fé. Muito confuso, né? Mas muito legal, presta atenção. Eu estou dizendo, por que você precisa ter fé do seu emprego amanhã? Não é fé. Por quê? É uma expectativa? É uma expectativa. Eu me engajei nisso? Talvez eu fui lá, tá bom. É garantido pela palavra de Deus que esse emprego é meu? Não. Deus pode não querer você lá, pode querer outras coisas, pode querer outro emprego. Deus quer uma vida santa. Ele disse, sede santos porque eu sou santo. Isso é garantido nele? Garantido nele. Eu tenho uma expectativa que isso aconteça? Tenho. Eu me engajo nisso? Não. Então não é fé, irmão. Não tem fé. Deus garantiu tal coisa? Sim. Eu estou engajado? Sim, mas não acredito que vai acontecer, não. Não é fé. Fé é expectativa, engajamento e garantia. Diga amém. De forma que se Jesus mandar a gente andar sobre as águas, a gente anda. Porque eu estou garantido nele,
eu vou botar o pé na água e vou acreditar que aquilo vai acontecer. Isso é fé. A fé é esse conjunto todo dessas três questões. Então fé não move a mão de Deus, fé move a minha mão. Ela me coloca em harmonia com o movimento divino na terra. 2 Pedro 1, 3 a 8. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Peraí, volta aí. Volta, por favor. Seu divino poder nos deu tudo, todas as coisas que nós necessitamos. A palavra de Deus está garantido que tudo o que nós precisamos para uma vida de piedade, Deus deu tudo. A garantia então é dele. Ele garante. Nós expectamos que isso vai acontecer, mas a gente precisa se engajar que isso aconteça. Seu divino poder, por favor, André. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio dessas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Por intermédio disso, ele nos deu promessas grandiosas e preciosas. A nossa garantia nesse projeto de fé, o que garante a promessa dele, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Se tornassem participantes da natureza divina. Ele deu essa promessa, ele garante isso. Nós expectamos que isso vai acontecer e precisamos nos engajar. Isso é fé. Isso vai acontecer porque esse é o projeto de Deus. Porque não tem a ver com a nossa glória, tem a ver com a glória de Deus. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Acrescentar à sua fé, virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. No pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. Vocês plenos de Jesus, nós plenos de Jesus, nós jamais ficaremos inoperantes e improdutivos. Porque fé, que a gente está dizendo, é de ser exatamente como Jesus. Para encerrar, dizer que quantitativamente eu tenho fé em pouca coisa. Essas experiências de fé que a gente estava dizendo não são as minhas, pelo menos eu luto para não tê-las. Eu quero dizer para você que eu tenho fé e você deve ter fé somente naquilo que Deus falou. É suficiente para uma vida sóbria e que agrada a Deus. Somente naquilo que Deus falou, só. Isso é irônico. Só naquilo que Deus falou, entenda que é o suficiente para você ter uma vida sóbria e que agrada a Deus. E o que Deus falou que você pode ter fé? Mesmo, a fé mesmo. Então não tem a ver com o emprego. Por exemplo, tenha fé, você é salvo. Você é salvo? Você é salvo, irmão? Tenha fé nisso. Se Deus falou que você é salvo, tenha fé. Diga amém. Tenha fé, você será como Jesus. Isso eu posso afirmar para você. Irmão, está difícil. Eu cruzo com você e você lamentando um pecado. Eu posso dizer com maior tranquilidade, tenha fé. Um dia você vai ser igualzinho a Jesus. Eu não posso dizer isso sobre a sua luta financeira. Tenha fé que tudo vai se resolver. Eu não posso dizer isso,
que os heróis da fé, alguns morreram cortados no meio. E eu não posso. O que você diria para os heróis da fé de Hebreus 11? Vocês não tiveram tanta fé assim, que os leões te comeram. Você falaria esse? Um pouquinho antes, vários irmãos nossos morreram lá comido por leão. Aí o próximo da fila é um cara e você está atrás dele. Aí você fala assim, tenha fé que você não vai ser comido. Você falaria isso? O que eu falaria e posso garantir? Tenha fé que logo você está com Jesus, irmão. Porque isso é garantido. Deus pode livrar? Pode, claro que pode livrar. Mas o que eu posso te garantir, a partir da fé, é que assim que o seu coração parar de bater entre os dentes do leão, você estará para sempre com o Senhor. Isso eu posso garantir. Isso é fé. Tenha fé. Ó, irmão, tenha fé. Você pode suportar qualquer situação com Jesus. Tenha fé que ainda que a sua situação financeira não mude. Eu não digo para você, tenha fé que a sua situação financeira vai mudar. Não. Eu digo para você com garantia mesmo. Tenha fé que com Jesus você vai suportar toda essa dificuldade que está passando. E isso é garantido. Tenha fé. Você vai superar esse pecado. Irmão, eu posso garantir para você. Tenha fé. Você vai superar esse pecado. Porque esse é o projeto de Deus. Só que para ter fé, garantia, expectativa, você desejar muito superar esse pecado. E também se engajar. Cortar mãos, que a gente falou, arrancar olhos. Aquilo que te faz pecar, você arrancar de perto de você. Isso eu posso garantir. Tenha fé que você vai superar esse pecado. Tenha fé, nada tira o controle das mãos de Deus. Tenha fé, irmãos. Deus domina sobre todas as coisas. Isso eu posso te dizer, tenha fé, irmão. Não posso dizer, tenha fé, que você que é estéril vai engravidar. Não posso dizer. Mas eu posso afirmar, tenha fé, Deus está no controle. E Ele vai te fazer uma alegre mãe de filhos, ainda que você não tenha filhos. Porque Ele vai transformar o seu coração. Porque esse é o projeto de Deus, uma vida abundante. Tenha fé. Tenha fé. Em breve, muito em breve, aquele que vem virá. Não tardará. Posso dizer com certeza que está acabando. Está acabando não o seu sofrimento aqui. Está acabando o seu sofrimento para sempre. Está acabando. Muito em breve, aquele que vem virá e não tardará. E a fé real do Evangelho preenche os nossos corações. E não um fideísmo bobo. E não um pensamento positivo. Não. Nas próximas semanas a gente vai falar sobre fé. Continuar falando sobre fé. E como é que ao longo da história os irmãos cheios de fé, cheios de Jesus, reagiram nos momentos de aflição, nos momentos de ordem divina, nos momentos de obediência.